Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estamos iniciando o primeiro culto desta noite. E é um prazer muito grande nós estarmos aqui na presença do Senhor, neste primeiro dia da semana, para nós rendermos graças ao nosso Deus, para nós adorarmos aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Boa noite para você que está nos assistindo à distância. É muito bom tê-los em nossa companhia. Você está conectado no canal da bênção. Deus tem uma bênção para as nossas vidas nessa noite. E eu convido você a permanecer conectado conosco até o final deste culto, amém? Nós teremos louvores, nós teremos uma palavra de fé, amém? Nós teremos orações. Eu gostaria de convidar todos para nós fazermos uma oração no nome de Jesus, colocando este culto na direção do nosso Deus, amém? O Senhor que te trouxe até aqui, Ele vai cuidar de você, Ele vai ouvir as suas orações e Ele vai te conduzir de volta ao seu lar, levando uma bênção para dentro da sua casa, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos, glorificamos e bendizemos ao Senhor. Meu Pai, o Senhor é santo, 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 e nós nos prostramos aos teus pés em louvor e adoração ao teu santo nome, meu Pai. O nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar este culto na direção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha conduzir, meu Pai, todo este culto, Senhor Deus, os louvores que serão entoados, as apresentações de crianças, a palavra do Senhor que será ministrada aos nossos corações. Abençoe todos que aqui estão, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão nos assistindo à distância, em nome de nosso Senhor Jesus. Abençoe, meu Pai, cada um de nós, abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade de Brumadinho. Só possa suprir as necessidades de todos aqueles que foram, meu Pai amado, tiveram suas casas, meu Pai, invadidas pela água, que estão, meu Pai, reconstruindo os seus lares. Só possa renovar as forças de cada um, no nome de nosso Senhor Jesus, meu Pai. Só possa prover o recurso para cada um. Meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por esta obra que tem alcançado o município de Brumadinho todinho e tem anunciado a salvação no nome de Jesus. Louvado e glorificado seja o teu nome. Aleluias. Louvor Ebenezer. Alô, som. A paz do Senhor, igreja. Quem trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver. Apocalipse capítulo 21, por gentileza. Glória a Deus. Você sabe que há uma promessa de um renovo, de uma restauração geral. E Apocalipse 21, a partir do verso 1, vai dizer algo interessante. Você que anda muito arraigado nas matérias, né? Não que a Bíblia condena a matéria, mas você que anda muito mantendo a sua vida, a base da sua vida no materialismo, eu quero dizer para você que tudo vai passar. Apocalipse capítulo 21 vai dizer assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Está falando com você e comigo, igreja, amém? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E olha só, para você que anda aí, enfrentando situações calamitosas, enfrentando os ataques do inimigo, não desfaleça, porque o versículo 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova
todas as coisas. Amém, igreja? Olha o capítulo 22, igreja. Já estamos começando o louvor. Aliás, já começou. Olha o capítulo 22. Um recado aqui, ó. As admoestações finais. Capítulo 22. Vamos lá no versículo 11. Esse aqui é um versículo voltado para os distraídos, os dorminhocos na fé, aqueles que não abandonam o pecado, aqueles que não abandonam a vida aí, fazendo aquilo que o diabo gosta. Aqui tem um recado, escuta, Apocalipse 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Vai fazendo, batata tá assando, mas não está escrito batata assando aqui não. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Se os irmãos do Data Show puder colocar Tito capítulo 2, versículo 14, eu agradeceria muito, né? Porque a minha Bíblia é meio pesada, né? Olha só, Tito capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos. Quer morar na nova cidade? Quer habitar na nova Jerusalém? Olha só. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Amém, igreja? Se os irmãos do Data Show puder pular para o 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória. 1 Pedro 2, 9, melhor dizendo. A memória está falando mesmo. Vós, porém, olha só, esse é o recado para os adeptos de Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para onde, igreja? Para onde? Para onde? Olha o final do texto, igreja. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Vamos aplaudir o nome do Rei. A Ele toda a honra e toda a glória nesse lugar. Deus é santo. Deus é todo poderoso, amém? É por isso que estamos aqui, vamos cantar para a glória dele, igreja, amém? Aleluia, paz do Senhor para todos, para você que está à distância. Acompanhe conosco, amém? Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso hoje confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço seu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Quem sabe? Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Aleluia. Santo Jesus, te adoramos nesse lugar, Jesus. Tu és digno de toda a exaltação. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso
vai? Diga! Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha esperança está em ti, eu creio, no seu amor não há temor, eu creio, meus inimigos cairão, eu creio, no seu sobrenatural, eu creio, minha esperança está em ti, eu creio, no teu amor não há temor, eu creio, meus inimigos cairão, eu creio, no Deus do sobrenatural, eu creio. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Quem crê, aplaude o nome dele. Nós não cremos num Deus morto, nós não cremos num Deus falso, mas um Deus verdadeiro. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, por isso estamos aqui alegres na presença dele, adorando o nome dele. Amém? Por favor, Ivani. A paz do Senhor Jesus, irmãos, sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, você que nos visita aqui no templo, a paz esteja contigo, nos conceda essa honra de te receber novamente. Você que conectou aí pela sua primeira vez aí, ó, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Salmo 57:1 fala que na angústia que Davi passava ali naquela caverna, ele clamou ao Senhor, e o Senhor livra ele de todas as tribulações. Essa semana é uma semana no qual relembramos o princípio das dores em nossa cidade. 19 tragédia, 20 Covid, 21 enchente, mas em todo momento o Senhor esteve conosco. Quando o profeta estava naquela caverna, né, irmão Mário? Aí Deus fala assim para ele: o que tu fazes aqui? Ou seja, Deus estava com ele num lugar fechado, escuro, de medo. E o medo seu, que você está carregando, a sua tristeza, a sua dor, você não está sozinho. O Todo-Poderoso está contigo. Amém? Que o Senhor abençoe a nossa cidade, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor Jesus. Receba o nosso louvor e adoração, Senhor Jesus, ó Pai. Oh, Pai, muito obrigado por essa dádiva de estarmos congregando, ó Pai. Abençoe o irmão da distância, Senhor. Aleluia. E que a bênção alcança todos, Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu abençoar a sua família nessa noite, amém, igreja? Quantos querem a bênção do Senhor nessa noite? Levanta sua mão, deixa eu ver. Pensa na sua casa agora, nos seus entes queridos. Aleluia, pode ter alguém lá muito necessitado. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Tu és santo, Jesus. Nós vamos pedir uma bênção de Deus para cada família nesse lugar. Aleluia. E faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Cante conosco, amém. Amém.
brilhar seu rosto em ti. Conceda sua graça e te dê paz. Quem vai? Cante! A bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, irmãos? Glórias a Deus. A palavra amém, ela é tão forte que é uma concordância. Esse louvor que nós entoamos, que é a bênção do Senhor para alcançar as nossas famílias, uma promessa lá de Abraão que alcançou as nossas vidas. E hoje, irmãos, chegou até minha casa, chegou até a sua casa, e nós concordamos de coração. Pode se sentar, fique na liberdade, preste atenção na letra desse louvor. E aqueles que estiverem preparados estão na liberdade de trazer os dízimos e as ofertas, amém?
nós ministramos uma bênção no seu celeiro. Deus Pai Todo-Poderoso, os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Meus olhos estão em Ti, não posso deixar de Te ver. Seguro em Tuas mãos estou. A Tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que eu vejo aqui. Sigo pela fé em Ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti. A minha alma canta, grande és Tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, Tu és maior. Irmão Ron, por favor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Para você que acabou de chegar, quero cumprimentá-lo com uma boa noite, desejando a paz do Senhor para todos, no nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui o nosso pastor Ferreira, que vai fazer uma consagração de criança. Glória a Deus, amém, irmãos, a paz do Senhor. Eu convido os pais da Elisa de Jesus da Silva, Flávio e Josiane, para que nós possamos fazer a apresentação. E toda a família, né, que esteja vinculado a essa criança, a Elisa de Jesus da Silva. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido o irmão Paulo, pastor Paulo, para nos cooperar aqui na apresentação da Elisa. Irmãos, antes de nós fazermos a apresentação, eu quero trazer duas explicações aqui. Primeiro, que é uma apresentação, não é um batismo. Porque a nossa igreja, a Igreja Batista Nacional Ebenezer, ela não batiza crianças, batiza é só através do arrependimento. Está lá escrito em Atos, capítulo 2, versículo 38, que arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados. Também tem, através de ser também um outro versículo que fundamenta, é que está lá em Atos capítulo 8, versículo 37, que nos fala que é preciso crer em Jesus Cristo. É lícito se você crê em Jesus Cristo. E nós entendemos que uma criança não tem a maturidade intelectual para tanto, para decidir. Por isso a nossa igreja não realiza o pé do batismo. Nós praticamos o credo batismo. É preciso crer em Jesus Cristo
é preciso se arrepender de seus pecados. E também não é aquela consagração aos moldes da lei do Antigo Testamento, né? É uma apresentação, né? Porque ali existia uma lei de Moisés, que os primogênitos, está lá em Lucas capítulo 2, no versículo 23, que nos diz que era a lei de Moisés que fazia com que todo primogênito teria que ser consagrado. Aqui nós estamos apresentando não é somente o primogênito, mas todos os filhos, inclusive mulheres, e não é o caso lá de Lucas, né, capítulo 2, 23, né? Então nós estamos aqui apresentando, ou seja, os pais, né, firmando com Deus um propósito, um compromisso de educar, né, de instruir a criança, o seu filho, no temor e na obediência da palavra de Deus. Isso que é a apresentação pública. Ou seja, os pais fazem um compromisso público, né, de que vai educar seu filho, né, no temor e na obediência a Deus. E também, da mesma forma, a igreja, conhecendo, foi apresentada, a igreja se compromete a orar, né, a ajudar em oração por toda a vida, né, para essa criança que agora também foi apresentada. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Graça e paz, igreja. Vamos colocar de pé, por favor. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Aleluia. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Glória a Deus. Também, seguindo as normas, né, dos órgãos competentes que quanto à pandemia que está oferecendo, nós não vamos pegar a criança, mas nós vamos impor a mão sobre ela, né? Os pais aqui vão levantar e nós vamos abençoar essa criança. Tanto eu como a igreja também vai em direção à criança. Pai Celestial, aqui está Elisa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que os pais dela nos traz, Senhor. E aqui, como foi falado, eles estão com esse compromisso de criá-la nos caminhos teus, meu Pai. Agora, Senhor, ajuda a Elisa, Senhor, a transpor todas as adversidades que para com ela venham, meu Pai. As tentações, livra do pecado, livra, Senhor, de enfermidade, Senhor, as adversidades que virão, meu Pai. Mas que ela seja livre, Senhor, de todo mal, meu Pai. E assim como que ela esteja crescendo, Senhor, em estatura, em conhecimento, também cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, meu Pai. Continua abençoando, usa para que possa, Senhor, honrar e glorificar o Teu nome. É isso que nós pedimos na autoridade e no nome do Teu Filho. Eu, como ministro do Evangelho, Senhor, agora apresento a Ti e à igreja no altar do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Para ungir. Os irmãos diáconos para fazer a unção na família, por favor. Aleluia. A igreja, por favor, se coloque de pé. Vamos orar pela família.
Aleluia. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós apresentamos aqui diante do Senhor, ó Pai, a família da Elisa, ó Deus, os pais Flávio e Josiane, todos os seus familiares, ó Deus, que propuseram em seus corações, ó Pai, trazer esta criança até o altar do Senhor. Pai, que essa bênção que está sobre a Elisa se estenda, ó Pai, a essa família, ó Deus, que eles sejam alcançados e que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que o poder do Senhor seja revelado a esta casa, meu Pai. E que toda essa casa possa te glorificar. E juntamente com os pais da Elisa, ajudar, ó Pai, na criação desta criança, ó Deus, para que ela cresça, ó Pai, nos caminhos e nos cuidados do Senhor. Nós pedimos a tua bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja, como de costume, depois tem a oportunidade de dar mais graças a ela, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora chegou um momento especial, um momento de nós meditarmos numa palavra, uma mensagem que vai ser ministrada pelo nosso irmão Milton Júnior, presidente da Mocidade. Gostaria de convidar a igreja mais uma vez para se colocar sobre os pés, para nós orarmos, abençoando a vida dele e agradecendo ele por esse momento especial nas nossas vidas, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Deus. Agradecemos ao Senhor por esse momento especial em que estamos na tua presença, Senhor Deus. Agradecemos pelos louvores entoados, pela apresentação da Elisa ao Senhor, que foi consagrada no teu altar. E agora, meu Pai, é o momento de nós ouvirmos uma mensagem vinda do trono da tua graça. E no altar do Senhor está aqui a vida do teu filho, do teu servo, do nosso irmão, obreiro e discípulo Milton Júnior, que também é presidente da Mocidade. Meu Pai, abençoe a vida dele de uma forma poderosa, meu Pai. Toma, meu Pai, a boca dele, usa, meu Pai amado, ele como um canal de bênção. Fala mesmo, meu Pai, com a tua igreja que está aqui reunida para ouvir a tua palavra. Nós nos reverenciamos diante da tua palavra, Senhor Deus. Nós queremos ser guiados pela tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus, como igreja do Senhor, nós com as nossas mãos estendidas, abençoamos a vida do Milton Júnior, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, seja bem-vindo. Você que está nos visitando, você que está aqui por pouco tempo, você que está com a oportunidade de escutar mais uma mensagem, mais uma pregação, vocês que estão nos acompanhando, né, online, nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, né, seja bem-vindo. A igreja fica satisfeita de te receber aqui, mesmo que seja à distância. O importante, você que não está tendo a possibilidade de estar aqui de forma presencial, o importante é você abrir a porta do seu coração. Então, seja bem-vindo em nome de Jesus. E vocês que estão aqui de forma presencial, também é um prazer estar aqui com vocês. Amém? Coisa boa é reunir em torno da palavra de Deus. Amém? A gente, enquanto ser humano, a gente reúne em torno de tantas coisas, em torno de tantos pensamentos, de tantas vontades, de tantos propósitos e sonhos, mas especial para nós que estamos com esse entendimento. E você ainda que não alcançou esse entendimento, eu peço a Deus e oro a Deus para que você venha alcançar. Que como é prazeroso poder meditar na palavra de Deus e poder receber a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, Hebreus capítulo 7, no versículo 25. Às vezes não deu para você trazer sua Bíblia, às vezes você não tem uma Bíblia ainda, é só você pedir de presente ou comprar uma Bíblia, né? Ali fora o pessoal montou uma
uma lojinha ali com muita opção, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Aí o pessoal da mídia colocou aqui para nós, para você acompanhar, para você não perder nenhum versículo. Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 7, no versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Aqui inicia no 25, ó, por isso, porque existe um acontecimento, né, versículos aí antes, que vão explicando sobre muitas coisas. Ali está falando sobre o sacerdócio, né, sobre o sacerdote, e na pessoa de Jesus Cristo, a aplicação de Hebreus, quando Hebreus ele vai relatar sobre o sumo sacerdote, quando Hebreus vai relatar das coisas do Antigo Testamento, é sempre apontando para Jesus. Então, quando você tiver a oportunidade de ler Hebreus, você pense dessa forma, porque a gente fala de Hebreus, só lembra do capítulo 11, heróis da fé, e fala sobre a fé, não, mas Hebreus é um livro muito completo, que direciona, que aponta para Jesus, como o nosso único e suficiente Salvador. E aqui, existe uma explicação na condição de sacerdote, né? Aqui diz que no Antigo Testamento existiam sacerdotes e o sumo sacerdote, e aqui existe agora uma aplicação em Hebreus direcionando para Jesus, né? Falando que ele está agora, ele é o intercessor, ele é o caminho, ele é a ponta-chave para nós entendermos qual é a vontade de Deus. Então existe aqui uma explicação que, olha, no Hebreus 7, 25, também pode salvar totalmente. Aqui existe uma totalidade. Aqui não tem 90% nem 99%. Totalmente o que por ele, Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, eu quero dizer para você que existe salvação em Cristo Jesus. Olha as boas novas. Salvação em Cristo Jesus. Salvação diante do mais miserável pecador. Salvação diante da pessoa mais miserável nas suas atitudes mais ocultas que ninguém sabe. Você já viu pessoas quando são pegas, há uma investigação, aí pega o computador da pessoa. Aí a polícia vai lá fazer uma análise naquele computador. Ela acha que deu para apagar ali, apagou o navegador, apagou os seus acessos, está limpo, está tranquilo. Mas ali chega especialistas que vão fazer uma procura bem profissional e vai encontrar os caminhos que foram percorridos naquele computador, né? Aí, muitas vezes vem à tona muitas coisas ocultas, muitas coisas que a pessoa alimentava, vivia daquilo, e depois vem à tona as pessoas, né? Aí as pessoas falam, como é que pode um ser humano desse? Como é que pode uma pessoa dessa? Como é que tem capacidade de fazer tais coisas? Irmãos, essa natureza é a nossa natureza caída. Fora de Jesus, essa é a natureza. Quando você vê um pecado que te assombrar, ao ponto de você querer até vomitar, essa é a nossa natureza caída. A natureza longe diante de Deus. O homem diante de Deus. Então, das coisas mais terríveis que talvez você já contemplou, talvez você não praticou, mas o seu próximo fez, ou talvez o seu próximo não fez, mas você fez. Das coisas mais terríveis, essa é a natureza fora de Cristo Jesus. Essa não é a natureza do novo homem. Essa não é a natureza de quem está em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para você que existem duas realidades. Existem duas realidades que está lá em 1 Coríntios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Existem duas realidades. A realidade das coisas que se passaram, do velho homem. Existe a realidade daquele que faz novo, do novo homem, aquele que está na presença de Deus. Eu não sei em qual realidade você se enquadra nessa noite. Não cabe a mim, não cabe quem está à sua esquerda ou à sua direita, não cabe. Cabe a você mesmo entender qual é a sua realidade, qual é a minha realidade, qual é a nossa condição. Por que eu estou falando isso diante de Hebreus capítulo 7, no versículo 25?
Porque aqui diz que tem total salvação em Cristo Jesus. Mas também existe outras realidades que partem de nós para Deus. Outras mentalidades, outras vontades que partem de mim para Deus, de você para Deus. Bom, você deve estar pensando, o que você está querendo falar, Milton Júnior? Eu estou querendo falar de 2 pontos. Quero falar dos convencidos e dos convertidos. Ao mesmo tempo que parece que eles andam bem próximos, eles têm uma imensa distância. Convencidos e convertidos. Coloquei aqui características dos convencidos. Mateus, no capítulo 3, no versículo 22, ali fala da parábola do semeador. Quem conhece a parábola do semeador? Saiu a semear, saiu a pregar, saiu a lançar sementes. E ali começa a existir alguns terrenos, né? O que caiu à beira do caminho, aquele que caiu em solo rochoso, aquele que caiu em solo de espinhos, aquele que caiu em bom solo. Aonde aquela semente foi plantada, ela nasceu, ela frutificou. Mas aqui no 22, diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Eu vou falando as características dos convencidos e depois eu trago para vocês uma total compreensão. Permanece com as mesmas práticas. A pessoa convencida, ela permanece com as mesmas práticas. Ela não muda. Se ela era a velha pessoa, com as velhas atitudes, ela permanece da mesma forma. A mesma mentalidade. Então a Bíblia diz que lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz que se não ocorrer uma renovação da nossa mente, não tem como nós experimentarmos a bondade, a perfeição da parte de Deus. Então o convencido, ele não tem renovação da mente. Outro ponto interessante, a possibilidade enorme, ou quase 100% de retroceder. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Aquele que um dia começou a caminhar, depois retrocede. Aquele que um dia já estava caminhando, depois retrocede. Aquele que um dia já estava bem longe, depois retrocede. Por que tem possibilidade? Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, olha o que diz: crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem. Então só o ponto de acreditar não é o suficiente. Tem muita gente que acredita. Aonde que exemplifica de forma muito perfeita os convencidos? Lucas capítulo 18, no versículo 18. Vamos abrir? Lucas capítulo 18, no versículo 18. Eu creio que a maioria já conhece esse texto. Olha o que diz aqui, que fala de um homem rico, um jovem rico. E ele chega diante de Jesus, né? Um homem de posição, diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? Aí Jesus fala: me chamas bom senão aquele que é Deus. Tal. E Jesus vai desenrolando com ele aqui no 20, fala: sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai, honra a tua mãe. Replicou ele, e eu penso que ele replicou com muita rapidez. Você já percebeu que quando você tem a resposta na mão, você já fala rápido, você já tem certeza, né? Lembra de você na sala de aula, quando você não sabia nada, você ficava lá no fundão, caladinho, pedindo pelo amor de Deus para o professor não lembrar de você. Quando você sabia, prontamente você já falava, porque tinha a resposta. Ele tinha uma certeza tão grande, que ele estava praticando de forma muito verdadeira aquilo, que ele replicou. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus falou com ele: olha, uma coisa te falta, uma coisa. Diante de tudo isso que você falou, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então, Jesus falou para ele: olha, você está praticando certas coisas, mas está te faltando uma coisa.
Eu não estou querendo as suas riquezas, eu não estou querendo as suas posses, eu estou querendo o seu coração. E eu estou observando que você, aí eu já imagino pelo texto, Jesus colocando essa resposta para ele. Estou observando que no seu coração existem essas riquezas. Olha o que acontece aqui no 23. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. No outro texto, lá em Mateus, diz aqui que quando ele ficou muito triste, ele saiu da presença de Jesus. Por que ele ficou triste? Ele era um cara inteligente, racional, pensa, ele vê, ele absorve o ambiente, a mesma coisa que você. Você também está aí, eu estou falando, você está raciocinando, você está pensando na mensagem, espero eu, pensando onde que ele quer chegar, o que ele quer dizer. E você raciocinando, ele falou, olha, ele me pediu isso. Ficou triste e saiu. A tristeza dele é porque ele ficou convencido que realmente o que estava reinando no coração dele eram as posses dele. Ele ficou convencido que realmente ele estava errado. Que mesmo que ele quisesse falar que ele estava sendo uma pessoa que estava buscando a Deus de verdade, que estava praticando tudo, ele respondeu, eu estou fazendo isso. Jesus falou com ele, falta uma coisa. Jesus talvez pode chegar ao ponto também de falar com você, falar comigo, Milton, está te faltando uma coisa, está te faltando uma coisa. Qual que vai ser a nossa condição? Qual que vai ser a nossa posição? Qual que vai ser a nossa ação? Vai dizer muito se nós somos convencidos ou realmente convertidos. Ele era convencido, ele foi convencido que ele não poderia continuar com aquelas posses na posição que ele colocou dentro dele. Não tem problema nenhum ele ter posses, não tem problema nenhum ele ser um homem bem-sucedido. Não era essa a questão. A questão é aonde ele pegou tudo que ele conquistou, tudo que ele adquiriu e aonde ele colocou. Jesus falou, está no lugar errado, está no lugar que eu deveria estar. Ele foi convencido disso. E por isso que o convencido ele não muda, ele sai da luz. Por isso que as pessoas muitas vezes são convencidas, elas entram em templos, elas escutam a palavra de Deus, elas escutam a mensagem da cruz, elas escutam a palavra da salvação, elas escutam que para ela tem jeito, elas escutam que tem saída em Jesus, mas saem não convertidas, mas convencidas. Eu entendi, mas não quero. Eu entendi. É a mesma coisa. Outro dia, fui no médico, fez uma análise lá, falou, está meio gordinho, meio acima do peso. Não falou gordinho não, ele foi mais agressivo um pouco. Está meio acima do peso. Fui convencido, olhei para a balança, olhei para mim, olhei para a balança, fui convencido. Realmente, tem algo errado. Mas, entre eu ser convencido e eu converter a uma nova prática de vida, uma nova maneira de alimentar, aí eu não estou falando de coisas religiosas, não estou falando da sua vida com Deus, estou trazendo coisas naturais para você compreender. Entre eu me alimentar todos os dias de forma certa, praticar exercício todos os dias, porque eu fui convencido que eu estou acima do peso, existe uma distância. Entre você entender que existe algo de errado em mim, algo de errado em você, diante de Deus, e entre praticar todos os dias, existe uma distância. Então nós não podemos, com urgência, nós não podemos permanecer convencidos. Os convencidos são os piores religiosos da face da terra. Eles começam a pontuar coisas que não tem nada a ver com Deus. Eles começam a criar coisas mirabolantes que não tem nada a ver com Deus. Porque o que parte de Deus é cristalino. O que parte de Deus é luz. Então, o convertido, ele tem outras características. O convertido lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 22, diz que ele vai despojar do velho homem. Quer dizer, ele vai tirar uma veste velha. Antes ele tinha uma caminhada, ele tinha uma mentalidade, ele tinha uma vontade, e ali representa por vestes. Em outros caminhos, ele decide tirar.
Existe uma renovação. Efésios capítulo 4, no 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A partir do momento que começa a chegar o entendimento, a luz, como que você, como que eu, nós vamos corrigir alguma coisa se nós estamos em trevas? Por isso que há a manifestação do Evangelho, por isso que o Espírito Santo de Deus está aqui, para iluminar a sua vida, iluminar a minha vida, para que você e eu venhamos enxergar em quais trevas nós estamos vivendo. Para aí assim, além de sermos convencidos que Jesus, nele há total salvação, nós começarmos um caminho de convertidos. E o convertido, ele sabe da sua necessidade. Você já viu pessoas que têm pavor de injeção? Você vê os vídeos aí na internet, vira meme, né? Às vezes o cara é grandão, vai lá, começa a tremer todo, aquele pavor. Ele vai, enfrenta aquilo, eles amarram ele e tal, porque ele sabe da necessidade. Ele sabe o que precisa. Ele passa por aquele momento que ainda por alguns segundos é dolorido. Ele passa por um momento que aí confronta ele, confronta o medo dele, mas ele vai. O convertido é assim, porque eu quero te falar para você, existe uma estrutura do velho homem. Existe uma inflamação na nossa carne, por práticas erradas, por vícios, por uma série de atitudes, que não só a nossa alma, nosso espírito está contaminado, mas também o nosso corpo por essas práticas. E por isso que quando nós entendemos que nós temos que andar pelo caminho de convertidos, o caminho da conversão, de mudar de direção, nós vamos enfrentar, primeiramente, a gente acha que é o outro, acha que é o de fora, primeiramente a gente. Falei isso no Unânimes e tenho falado lá no Unânimes desde o primeiro culto, que foi semana passada e teve outro ontem. A oração que eu estou fazendo ultimamente, a mais intensa, com mais frequência, nesses tempos, é: Deus, me livra de mim mesmo. Deus, me livra de mim mesmo. Porque eu sei que a mentalidade minha fora do Senhor, ela é abominável. A mentalidade, a vontade do homem fora da presença de Deus, sem ser pautada, sem ser estribada na palavra de Deus, ela é maligna, demoníaca, como diz lá em Tiago. E aí a minha oração é, quando eu sou convencido disso e quando eu quero caminhar de forma convertida, é: Deus, me livra de mim mesmo. Eu não sei se esse é o seu desejo, espero que sim. Porque quando nós enxergamos a Deus, quando nós temos entendimento de quem é o Senhor, da bondade, da santidade de Deus, nós nos tornamos com a mesma fala de Isaías: o que será de mim? Eu sou impuro, habito no meio de um povo impuro, e eu vi o Senhor, meu Deus. Ele reconhece como ele precisa. Mas existe, irmãos, um pedido, porque não é só o fato de eu chegar aqui e falar para você: olha, você tem que converter, você tem que mudar a sua vida, você tem que a partir de hoje não fazer isso mais e não fazer aquilo mais. A questão até não é essa, esse é o alvo, esse é o objetivo de um novo homem. Vamos abrir lá em Efésios, no capítulo 4, para eu poder explicar melhor. Olha aqui no 25, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade. No 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aí aqui vai no 28, aquele que furtava, não furta mais. Aqui está falando de práticas antigas que foram abandonadas, ou que têm que ser abandonadas. Eu vim cá e derramar isso sobre vocês aqui nessa noite, e ir embora, beleza, mas aí o que vocês vão fazer com essa informação? O que vocês vão fazer com esse direcionamento? Talvez você vai ter que querer: nossa, eu queria mesmo, eu estou precisando, eu sou essa pessoa, eu estou dentro dessa condição, eu sou uma pessoa pecaminosa. Talvez você até reconhece, você entende, você é convencido, mas converter tem que ter um pedido seu para Deus. Você pode ter atitude: Deus, eu estou tomando posição,
Foi igual quando eu aceitei Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus, vim aqui, escutava a mensagem, vim aqui no domingo, escutava aqui, a mensagem ardendo no meu coração, eu já estava convencido, mas não mudei, eu estava com as mesmas práticas, eu fugia da rua, quem falava paz do Senhor comigo, eu tinha uma raiva disso, uma preguiça disso, que eu falava, essa pessoa está achando que eu sou crente só porque eu estou indo lá. Também depois que eu converti, também eu procurava até as paredes para dar a paz do Senhor. Porque o entendimento mudou, eu entendi o que é a paz do Senhor. Porque eu vinha, fui convencido, eu estava sendo convencido, agora converter, irmão, é o que nós precisamos. E é só você pedir. Eu falei, Jesus, eu estou entregando a minha vida para o Senhor, porque eu fui convencido. Eu não quero viver da mesma forma mais. Eu estou entendendo que existem coisas piores na minha vida. E irmão, você está achando que eu apurei a maldade no meu coração, tudo assim? Cada vez que eu comecei a andar mais com Jesus, cada vez que Ele foi iluminando mais, eu fui cada vez mais o tanto que eu estava. Porque diz lá em Provérbios, que a vida do justo é como a luz da aurora. O raiar, começa ali a raiar. O dia não nasce assim o sol, pum, e pronto, nasceu. Não, vai raiando. As trevas vão se dissipando, a escuridão, e aí o raio do sol vai alcançando, até se tornar dia perfeito. Então, o que nós não podemos perder é isso, esse processo aonde você foi convencido e aonde você decidiu converter. Você não pode ficar só convencido não, porque senão não muda, senão eu e você nós não mudamos. O reino de Deus não chega até nós. Para o reino de Deus chegar e ser estabelecido em nós, nós temos que andar por um caminho de conversão. Segundo ponto dessa mensagem, a contaminação. Provérbios capítulo 3, no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não se apoie. Se você for olhar a humanidade, por que ela caiu do cavalo? Porque ela estribou, porque ela se apoiou nela mesma. Lá em Eclesiastes diz que Deus criou o homem reto, ele se meteu em muita astúcia. Ele se meteu, eu e você, a natureza humana se meteu. Não adianta a gente querer apontar o dedo para ninguém, colocar a culpa em ninguém. Diante de Deus é eu e você, diante de Deus somos nós. E por que eu coloquei aqui a contaminação? Por que diz confia no Senhor de todo o teu coração? Mas primeiro nós temos que saber que coração que é esse. E é dentro da oração que eu falo que eu estou fazendo. Me livra de mim, Deus. Me livra, porque eu não confio em mim. Eu não confio na minha natureza do velho homem. Eu não quero que ela volte, eu não quero, porque eu já sou uma nova criatura e eu quero cada vez mais desenvolver a minha salvação. A Bíblia indica para nós, ensina para nós que além de nós sermos salvos, nós precisamos desenvolver a salvação. Então, um desenvolvimento um dia após o outro. Mas aqui diz, em Mateus, no capítulo 15, no versículo 1 até o 14, lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 1 até o 23, ali fala da questão dos costumes daquele povo, aonde eles tinham que sempre lavar as mãos, utensílios para se alimentar. E ali os discípulos que andavam com Jesus chegavam, não estavam lavando as mãos, alimentando. E ali houve um rebuliço dos religiosos ali, dos fariseus e tudo mais. Olha, mas não lava, o pessoal que anda com você aí, que negócio é esse? E Jesus falou, olha, peraí, vocês estão preocupados com isso? Que eu coloquei lá no Antigo Testamento, porque vocês viviam de tempo em tempo, de local em local, por uma higiene do povo de vocês, das crianças de vocês, para não ter contaminação com água, com essas coisas. Coisa para o corpo, que nós devemos conservar assim, ter uma higiene para o corpo, senão você vai sofrer no corpo, eu vou sofrer no corpo. Mas Jesus, primeiramente, ele fala, o que adianta você cuidar do corpo, mas por dentro ser a questão do sepulcro caiado, belo por fora e por dentro tem morte. Jesus estava falando, olha, vocês estão com outro pensamento, vocês estão, olha, no Mateus capítulo 15, versículo 8, olha, vocês estão me honrando com a boca, mas o coração está muito longe. No 11 diz, não é o que entra pela boca, mas o que sai, isso sim contamina. Então a nossa preocupação, para a gente entender, meu Deus, o que está no meu coração?
Nós estamos preocupados com o que o outro pensa. E se eu fizer dessa forma, o que eles vão pensar? Eu cheguei com essa roupa, o que eles vão pensar? O problema está dentro de nós. Dentro de você, dentro de mim. É isso que contamina. Se não mudar, Eliseu foi chamado para ir lá no manancial. Eliseu falou assim, chamaram ele e falou, Eliseu, a cidade aqui é bem localizada, o negócio aqui é muito bom, só que a água é contaminada. Então Eliseu falou, vamos lá na fonte. Foi lá na fonte, deitou sal, purificou, e todo o resto, por onde aquela água passava, foi beneficiado. Então talvez você está tentando mudar a sua casa, tentando mudar o seu local de trabalho, tentando mudar a sua rua, tentando mudar a sociedade. Nós temos que preocupar em nós sermos uma nova criatura realmente, de verdade, na presença de Deus. Vai partir de nós um rio puro, limpo, cristalino, que vai não contaminar mais, mas vai abastecer muitas e muitas pessoas. Mas nós estamos preocupados com os outros. É porque falou comigo, me ofendeu. É porque minha mãe que devia me amar, meu pai que devia me amar fez isso comigo. O meu irmão, meu tio, meu pai. Estão preocupados com isso. Continua a mesma coisa. Não tem renovação, não tem mudança, não tem conversão. Não adianta. Chegou ao ponto das pessoas negligenciar. Naquela época, eles estavam querendo praticar algumas coisas e outras não. Como é que a gente começa a colocar? Diante de Deus a gente começa a negligenciar. Quando a gente vê, o convencido é assim. Ele sabe que ele está no erro, ele sabe que ele está numa vida longe de Deus. Aí ele não quer abandonar as coisas, porque realmente, irmão, eu estou falando por mim, eu vou falar por você também, que eu sei. Realmente tem coisas que estão tão enraizadas em nós, que é difícil, irmão. Que a gente se apaixonou tanto, que a gente amou tanto, que a gente está idolatrando tanto dentro de nós, que é difícil. Eu não sei. O ser humano é tão múltiplo em seus afazeres, em seus pensamentos. Tem gente que invoca com uma mesa e aquilo ali é o Deus para ela. Tem gente que invoca com um boneco, tem gente que invoca com um carro. Se você chegar e encostar o carro, encostar lá para conversar com alguém no carro, retira o carro e leva para outro lugar. Não sei, cada um, a mente vai fora de Deus, a mente, E aí, quando a gente não quer converter, quando a gente não quer falar, Deus, eu sei que eu tenho tudo isso, mas eu não quero mais. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido para Deus. Fique sob os pés. Eu acho que dá tempo de fazer uma oração ainda. Esse é o nosso pedido. É só você pedir, por mais preso que você estiver, por mais enraizado que você estiver, por mais preso que eu estiver e mais enraizado, é só pedir, Deus, olha, esse é o meu Deus. Eu não sei qual que é o seu Deus. Você fala, esse é o meu Deus, isso é o que eu amo. Eu não te amo, eu não te quero. Deus, mas eu quero, eu sei que eu estou errado. É pedir, é ser verdadeiro. Lá em Provérbios diz que aquele que é sincero diante de Deus, ele tem um escudo da parte de Deus. Você pode estar ainda distante, você pode ainda estar falho, mas se você for sincero, Deus agrada do seu coração. Então você tem que ser sincero, tem que ser sincero diante de Deus. Nós temos que mudar a nossa visão, porque está contaminada. E esse é o segundo e último ponto. Porque tudo que você for fazer, família, emprego, adquirir, sem estar na presença de Deus, está contaminado. Eu tenho que te dar essa notícia que é ruim. Talvez você já custou conquistar a sua casa. Você está falando comigo, 30 anos que eu gastei para conquistar, mas se não tiver o seu lar fora da presença de Deus, a sua vida fora da presença de Deus, o que vale 4 paredes? O que vale? O que vale um bem que você vai adquirir, um filho que você tem, uma geração que está por vir? O que vale se o reino de Deus não está estabelecido em você? Você que foi chamado para ser eterno, você que foi criado para ser eterno. Nós temos que mudar a nossa visão das coisas, irmão. Nós temos que mudar o nosso olhar, porque senão não acontece. O problema é que o homem hoje, ele olha para tudo o que está ao alcance dos seus olhos. E sabe como é que ele olha? Ele olha do homem para o homem mesmo. Esse é o grande problema nosso. Ele olha do homem para o homem mesmo.
da natureza caída para a natureza caída. Olha, ele olha para a família do homem, para o homem mesmo. Ele olha, quer criar a família com as concepções humanas, com os pensamentos humanos, com as vontades humanas. Por isso que o mundo está do jeito que está. Ele olha para as finanças, ele olha para o dinheiro, e ele quer lidar com aquilo do homem para o homem mesmo. Por isso que o dinheiro se torna um grande senhor sobre a vida dele, não um servo. Ele olha para o sexo e aquilo ali pira a mente dele. Ele começa a fazer cada coisa na área sexual. Ele começa a avançar em tantas coisas na área sexual, ter tantas práticas que as pessoas falam: isso existe? Existe. E aí vai, e não para, porque está fazendo do homem para o homem mesmo. Mas nós temos que mudar a nossa visão, o nosso prisma, a maneira de viver as coisas. Por isso que Deus falou que em Jesus tem total salvação, para que quando nós estivermos em Cristo Jesus, convertidos e não apenas convencidos, nós vamos contemplar a Bíblia de forma de Deus para o homem. Nós vamos contemplar a ciência de Deus para o homem. Nós vamos contemplar a filosofia de Deus para o homem. Nós vamos contemplar a cultura mundial de Deus para o homem. Nós vamos contemplar a cultura local, de onde você mora, de onde você reside, de Deus para o homem. Você naturalmente vai se tornar cada vez mais sábio, porque a Bíblia diz: quem anda com sábio é sábio, e quem anda com o dono da sabedoria. Então, abandona esse negócio de convencido. Ser convencido não muda a sua casa. Primeiramente, nem te muda, nem me muda. Não adianta. Nós temos que ser convencido e converter. Não adianta. A Bíblia diz: vamos remir o tempo. Não adianta você ficar vindo aqui convencido. Você vem só aqui dia após dia convencido. E convencido você acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 33, diz que a falsa sensação de bem-estar é perigosíssima. Aquelas pessoas vêm no culto: bateu um alívio, eu fui na igreja, nossa, minha semana vai ser super abençoada. Não! Se a palavra não fizer morada, se não houver conversão, se não houver um seu passo, um meu passo, em direção à luz, em direção às coisas de Deus, vai acontecer. E essa falsa sensação de bem-estar é aonde o inimigo das nossas almas mais gosta. Porque você acha que está caminhando para a luz, mas os passos estão em trevas. Olha, eu quero dizer para você que em Jesus há total salvação. Feche os seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, foi ministrado aqui nessa noite a Tua palavra, a Tua luz, a Tua verdade, o entendimento, meu Pai. Meu Pai, eu sei que existem muitas barreiras que podem tentar roubar isso da mente dos corações que estão aqui, que estão nos acompanhando. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa mover nesse coração, e que essa pessoa possa abraçar essa mensagem, essa palavra, esse direcionamento, essa iluminação para a vida dela, de tal forma que ela vai abandonar de ser convencida. Ela fala: olha, eu fui convencido, mas agora eu estou no caminho de convertido. Meu Pai, fortalece essa vida que está pedindo, essa vida que reconheceu, essa vida fala: Deus, eu não sabia que eu era assim, eu não tinha compreensão, mas agora eu vejo. Essa vida que está te pedindo, que está te clamando com sinceridade, sê com ela, Deus, porque o Senhor é a nossa força, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nem nós mesmos e nem o inimigo das nossas almas. Meu Pai, fortalece, estabelece essa pessoa no Teu reino, na rocha que é o Senhor, e é alta demais para nós, e nós precisamos que o Senhor nos leve e nos coloque e nos estabeleça nessa rocha. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu agradeço por tudo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã, às 15 horas, nós teremos o culto das senhoras. Às 17 horas, oração no monte. E para quem ainda não sabe, não veio ainda, nós estamos tendo aqui 19 horas, desculpa, oração no monte, 19 horas. E para quem ainda não sabe, nós já estamos tendo aqui o curso de batismo
está sendo realizado aos sábados, às 17 horas, aqui na igreja, ministrado pela nossa irmã missionária Sueli. Amém, irmãos? E na quinta-feira começa o nosso congresso. Amém? Dias 27, 28, 29 e 30. Nós teremos um culto a cada dia. Amém? Todos estão convidados. Glória a Deus. Estamos encerrando aqui o primeiro culto. Você está convidado para o próximo culto. Nós vamos iniciar daqui a pouco. Quero chamar aqui o pastor Ferreira para agradecer e nos dar uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, novamente reiterando, nosso congresso agora quinta-feira, a partir das 19 horas, viu, irmãos? Que todos estejam aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Lá fora também a congregação, os irmãos da congregação do Pires estão vendendo brigadeiro, viu? Brigadeiro para que os irmãos saiam daqui bem abastecidos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja, hoje e todo sempre. Amém? A vitória é nossa pelo Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana e até que